Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Mídia e Marketing. Meu nome é Renato Pesotti e hoje a gente chega ao episódio de número 202 do nosso programa, desde setembro de 2019 no ar. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de áudio, no YouTube e agora também no canal UOL, que pode ser visto no 613 da Vivo, no número 88 da Sky, no 140 da Oi, no 546 da Embratel e no 64 da Zap. Para quem nos ouve de forma não linear, a gente está em dezembro, esse é o nosso último programa de 2024 e aproveitando a data, a gente recebe a Tânia Fukuda Bruno, que é a diretora de marketing da Seara. Tânia, tudo bem? É super prazer te receber aqui hoje, é ótimo falar contigo. Poxa, é um prazer enorme meu. Te agradeço demais por me receber num mês muito especial para a gente, que a gente batalha muito durante o ano inteiro, mas o dezembro para a gente tem um gostinho especial, então eu te agradeço demais por esse espaço. Aproveitando, né, a gente está chegando perto do Natal e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a ceia, as novidades para o fim do ano, a quantidade de coisa nova que a gente vai experimentar, que a gente vai comer. Já de cara, eu queria que você contasse para a gente o que vocês estão preparando para o final do ano e o que deve ficar legal, de legal desses lançamentos para 2025. Tudo que começa para o Natal, ele é pensado desde o mês de janeiro. Então, a gente pensa nas inovações, a gente pensa na embalagem, a gente pensa na comunicação e nas frentes, né, e nas possíveis frentes, especialmente nas frentes no ponto de venda, que é onde a gente, de fato, ganha o jogo. Então, para esse ano, a gente tem muita coisa bacana. Um movimento que a gente percebeu, principalmente na pandemia, foi o movimento do consumidor diminuir a quantidade de pessoas na ceia. Né? Por quê? Porque a gente vem aí de um período, nos últimos 3 anos, a gente teve uma recessão econômica mesmo. Então, o brasileiro ficou com o bolso mais apertado, foi difícil passar por essa turbulência, mas no Natal você se permite, né? No Natal você quer fazer, de fato, uma ceia especial, você quer chamar outras pessoas, mas aquele grupo que antes era enorme, essas ceias começaram a reduzir. Então, a gente percebe que desde os 2 últimos anos, essas ceias, de fato, esses grupos têm ficado menores. E por conta disso, a gente lançou, já tem 2 anos que a gente faz um lançamento e a gente todos os anos vai lá e renova, checa como é que estão, e ele é sucesso de bilheteria, que são as proteínas de até 1 quilo. O que são as proteínas de até 1 quilo? A gente tem infinitos sabores, então vai desde um peito de peru, que ele é com ervas, a gente tem o próprio fiesta numa porção menor, a gente tem um pernil, eu tenho, por exemplo, um corte suíno, né, que é a panceta, então a panceta também é um produto super especial em Seara Gourmet. Então, para todos os tipos de bolso, a gente foi criando possibilidades especiais e melhor, diversificação, porque não tem coisa melhor do que no Natal de você poder provar um pouquinho de cada receita. Então você leva lá cortes menores de até 1 quilo na sua ceia e você pode comprar mais de um corte, se assim o seu bolso permitir, né? E foi exatamente isso que a Seara fez. Então, há 2 anos atrás a gente começou a trazer essas inovações. Outra frente muito grande que também veio de um movimento grande que a Seara faz dentro do Hub de Inovação é o peru defumado. O peru defumado é uma ave exclusiva que só a Seara oferece. Ele é um peru que ele é já temperado e ele é pré-assado, e você finaliza na sua casa. Então, você termina de assar na sua casa, ele demora muito menos tempo do que aquele peru que você coloca na sua casa, e ainda ele tem aquele gostinho, sabe, de fumaça que todo mundo adora, né? Essa versão smoked. Então, essa é uma versão que a gente também coloca no final do ano, e a gente teve um outro lançamento, que foi a primeira ave orgânica, essas aves especiais de Natal, que é o Fiesta Orgânico. Então, a gente também trouxe isso para a mesa do brasileiro. Nos últimos 3 anos para a gente, foram anos importantes em termos de inovação. Essas inovações, praticamente, elas foram vendidas quase nos primeiros 15 dias de Natal. A gente até falava assim, poxa, podia até ter dimensionado um Natal maior, porque a gente não sabia que a receptividade do brasileiro ia ser tão grande assim. Né? A verdade é que foi um sucesso e é por isso que esse ano a gente traz novamente essas versões todas para esse ano. E a gente tem um carro-chefe. Hoje o produto que mais vende dentro de todas as proteínas natalinas, a gente está falando da ave especial, aquela ave que você coloca depois que todo mundo está sentado, sempre chega lá a mãe, a avó, a tia, alguém que traz aquele fiesta
maravilhoso para o centro da mesa. Aquele é uma ave especial, ela é uma ave especial porque ela tem, de fato, mais peito e mais coxa, ela é produzida dessa forma, e isso para garantir o quê? Que são os cortes preferidos do brasileiro. Então a gente coloca essa ave, que é a ave mais importante, a gente está falando de um produto que representa 60% da venda do Natal. Então, de tudo que a gente vende de proteína, 60%, mais ou menos, é em torno dessa ave especial. E essa ave, então, de fato, ela tem uma representatividade e tem um protagonismo e um peso importante, por isso que todas as iniciativas que a gente for fazer para suportar, seja na comunicação, seja no ponto de venda, é para ativar também o Fiesta Seara. Falando de Natal, Tânia, vocês vão lançar agora uma campanha bem grande da marca, né? Inclusive com um cantor famoso aí. Conta pra gente quem que vai estar na campanha de vocês. Isso aí, né? Na verdade, dia 4, a gente fez um evento exclusivo, que foi aqui em São Paulo. A gente teve convidados jornalistas, influenciadores. E o que a gente trouxe de especial? A gente está dentro de um conceito que, com Fiesta, a sua festa muda. E a gente vai trazer um time super especial para essa campanha desse ano. Então, a gente está falando nada mais, nada menos que o Tiaguinho, junto com o Thiago Abravanel, a Emanuele Araújo, a Fátima e o chefe Claude. Né? E junto desses 5 grandes porta-vozes, a gente vai mostrar um pouco do que vai ser esse Natal do brasileiro, que é alegria, é miscigenado, todo mundo se mistura, se reúne para uma grande festa. Mas a grande novidade é que a gente faz essa história toda acontecer na noitezinha, né? Existe um projeto do Tiaguinho, que é a Tardezinha, que fica o ano inteiro no ar, mas a gente fez um especial de Natal. Então, a gente está criando o nosso projeto Noitezinha, que nada mais é do que fazer um grande pupurri celebrar o Natal, as músicas e cantado pelo Tiaguinho. Então, o Tiaguinho, ele é um dos grandes porta-vozes e protagonistas dessa nossa comunicação, e a gente trouxe isso aí no dia 4. E a gente vai levar essa ação inédita também para um merchan na novela. Então, a gente vai ter um merchan grande que vai falar sobre isso. A gente tem uma campanha incrível que já está no ar desde o dia 4 e vai ficar até o dia 24. E a outra novidade, o ano passado a gente trouxe um negócio que chama Casa Fiesta Seara, que era lá na Oscar Freire, era uma casa de Natal que gerava conteúdos e recebia influenciadores de 4 verticais, que era como receber, como presentear, como decorar e receitas de Natal. E a gente trazia influenciadores todos os dias para gerarem conteúdos nas redes sociais e para fazerem oficinas todos os dias, diariamente. Esse ano, a novidade é que a gente está levando para o Shopping Morumbi. E aliado a tudo isso, tem um ponto de venda. O que a gente faz no ponto de venda? Existe uma ação que se chama uma ação das bolas de Natal premiadas, e o que a gente faz? Todo consumidor que comprar um produto da Seara, um Fiesta Seara, ele imediatamente ganha uma bola de Natal física, né? Uma bola de Natal para você colocar na sua árvore. Só que você vai para sua casa, você que se cadastra dentro dessa promoção. E você concorre a prêmios de até 100 mil reais, né? E vão ser 200 ganhadores. Como é que você vai saber se você ganhou? Meia-noite do dia 24 de dezembro, a bola que vai estar na sua árvore vai acender. E essa pessoa vai saber que ela foi premiada. Então, é uma ação super exclusiva. E o grande aprendizado versus o ano passado foi que muita gente do Brasil falava, pô, mas eu moro aqui super longe, né? Fica longe dos grandes capitais, como é que eu faço para participar? Eu não achei essa promoção. Então, esse ano, as pessoas também vão ter direito, se elas comprarem um Fiesta em qualquer ponto de venda, elas vão ter direito a uma bola virtual. Ou seja, pode ser que ela não tenha o posto físico para trocar pela bola física, mas ela vai ter uma bola virtual e ela também vai concorrer a prêmios de até 100 mil reais. Legal. Você falou muito de ave, né, que tem a ver com o Natal, mas a Seara tem lanche, tem linguiça, tem peixe, tem lasanha. A margarina Doriana também é marca da Seara, né? Queria que você contasse pra gente o que de tudo isso vende mais. Porque a gente às vezes olha a marca, uma empresa vê tanta marca e fala, qual será que ela vende mais, né? O que você pode falar sobre essas vendas do dia a dia, do ano do brasileiro? Essa sua pergunta é maravilhosa, e essa é a pergunta que a gente faz todos os anos, porque não é porque um ano foi de um jeito que no outro ano será do mesmo jeito. Tem aqueles que são sempre os itens fixos, né, que são os itens natalinos com certeza. As margarinas, elas aumentam muito as vendas nesse período, porque vai margarina na sobremesa, vai margarina na ave, vai margarina na farofa, né? Se você pensar que praticamente todas as receitas de final de ano, elas levam margarina, seja no doce ou no salgado. Então, margarina, de fato, é um produto que cresce muito as vendas. Outro que é sucesso também é o bacon.
Bacon não pode faltar, assim, bacon já tem uma penetração bastante importante no Brasil, mas ainda ele é dispar, assim, tem muito potencial versus outros países como os Estados Unidos. Estados Unidos a gente está falando de uma população que consome quase 4 vezes mais bacon do que o Brasil, né? Mas ainda assim, no final do ano, a gente se equivale ao americano, né? Por quê? Porque a gente se permite colocar bacon em praticamente absolutamente tudo. Ah, eu quero dar uma refinadinha nessa receita ou naquela, eu quero dar um gostinho especial. Tem gente, inclusive, que coloca bacon na salada de final de ano. Né? Então a gente percebe muitos usos do bacon no final do ano. Outro produto que vem crescendo demais no fim de ano são os itens para churrasco. A gente está falando aqui da linguiça pernil e toscana, e a gente também está falando dos cortes temperados, né? Então, do frango e do suíno. Esses itens, a gente percebe, existe uma pesquisa que a gente mede pela Kantar, que é o hábito de fazer churrasco do brasileiro. O hábito está se tornando cada vez maior, o churrasco vem se tornando parte da rotina das refeições do brasileiro, né? Então, de segunda a sexta-feira já tem gente, já tem famílias que se permitem ter o hábito de comer churrasco ao longo da semana, e no final de semana a diferença é o tipo de uso. Mas no Natal, o que acontece é as pessoas também, existem famílias que fazem a ceia da meia-noite com as aves natalinas e o dia seguinte com o churrasco. Né? E aí, para isso, a gente também coloca todos os itens natalinos e os itens de churrasco nesse período. Durante o ano também, né? As pessoas têm deixado mais às vezes, de sair para almoçar, para jantar, e têm feito evento em casa, né? Até para aproximar isso e até às vezes gastar menos. A gente falou de Seara, a marca tem 65 anos de Brasil, e no começo desse ano de 2024, a gente conversou sobre a atualização de marca que vocês fizeram, tentando se aproximar um pouco mais do público jovem. Você chegou até a comentar na entrevista que eu fiz contigo que a imagem estava um pouco envelhecida, que vocês precisavam se aproximar do público jovem. Queria que você falasse, posto ano, né? Passado o ano dessa atualização, como que foi esse movimento? Quais foram os grandes aprendizados? E o que tem de desafio para 2025 em relação a isso? Fazer um movimento como esse é um movimento longo, né? Como eu tinha te contado, foi primeiro um pré-trabalho de quase 12 meses, né? Porque agências internacionais, fotógrafos, tem uma série de fornecedores envolvidos nessa cadeia, mas depois que está tudo pronto, a gente tem ainda a transformação e a chegada no ponto de venda. E aí a gente está falando de quase 1.000 itens chegando no ponto de venda ao mesmo tempo, só que eles têm o seu tempo de vida, porque cada produto tem um tempo de vida na prateleira. Então, tem produtos que ficam mais, tem produtos que ficam menos e tem o estoque do cliente. Então, até que tudo está abastecido, de fato, ele é um processo que demora quase, aí a gente está falando de 4 a 6 meses para estar absolutamente tudo no ponto de venda. Hoje, o que a gente brinca é que a Seara tem um paredão laranja. Então, é muito mais fácil, e dito isso pelo consumidor e medido em testes, né? A gente faz uma pesquisa que é super importante, que é o eye tracking. Então, o eye tracking, ele mede o tempo que você leva para achar a sua marca no ponto de venda. Então, você mostra rapidamente a gôndola para o consumidor e ele vai estar contando em quanto tempo ele acha a tua marca, né? E a gente mediu o antes e o depois, o quanto ele nos demorava para encontrar nossa marca, com todo o repertório dos concorrentes juntos, e quanto tempo ele demora agora. E você não vai acreditar, o tempo de demora, ele reduziu pela metade. Então, a Seara, além de ganhar, né, ganhar liderança nesse tempo de encontro dentro de uma gôndola de ponto de venda, ele ainda acha com muito menos tempo, com muito mais facilidade. Por quê? Por causa esse paredão laranja. Então, esse paredão laranja foi muito importante para a gente também facilitar a vida do consumidor e ajudar ele a encontrar com muito mais facilidade. E o benefício para o consumidor é que no final do dia o consumidor começa a enxergar a marca com muito mais proporção, né? Se antes ele chegava lá e encontrava lasanha, ou ele ia destinado para comprar pizza, a hora que ele vê aquele bloco laranja, ele começa a perceber outras categorias que nem ele sabia que existia. E aí começa aquela compra por impulso. Então, se eu tinha aquele produto, eu passo a comprar aquele e aquele outro produto também. Então, isso foi super importante para a gente, foi tão importante que nos ajudou a aumentar a penetração esse ano. Então, esse ano, a Seara bateu recorde em crescimento de penetração e de recompra,
né? Então, a gente tem os 2 índices que são super mensurados pelos nossos institutos, e aí o que a gente vê será que a gente entrou nos lares brasileiros e a gente aumenta essa presença nos lares brasileiros? E quando a gente olha para as pessoas que já levavam Seara, e será que voltaram a comprar Seara? Porque também mede a aceitação, né? Uma coisa é você levar a primeira vez, depois você se satisfazer ou não, e você voltar a comprar. E para ambos os resultados, a gente está falando de 90% de penetração e 90% de recompra. Então é muita coisa, assim. A gente fala que achar hoje uma pessoa que não leva um produto Seara para casa é muito difícil achar, porque hoje as casas de fato estão abastecidas com o produto Seara. Mas o que a gente ouve muito dos consumidores em todos os focus group que a gente fez nesse período do ano foi: tá muito mais fácil e dá muito mais vontade de comprar, porque agora, inclusive, eu descubro um repertório novo, né? Antes eu ia dedicado a um repertório, eu acabo conhecendo outros repertórios de categorias que eu não sabia que existia. Você quer que o cara passe, que a pessoa passe lá com o carrinho e enche o carrinho só de laranja, não tem jeito. A gente, Exatamente. no começo do ano, a gente brincou também que a salsicha empodera o consumidor, né? Porque cada um faz do seu jeito. Tem batata frita, tem purê, tem milho, tem cachorro quente com repolho, com cenoura, tem de tudo. Queria que você falasse um pouco do ponto de vista de comunicação. Como é trabalhar esse regionalismo? Que você tem que vender o mesmo produto, mas que às vezes em outro estado, em outra região, vende de forma completamente diferente, porque ele é utilizado de forma diferente. Como é trabalhar tanta marca, tanta SKU, que a gente fala, que são as embalagens, né? Tanta diversificação de produtos para diferentes tipos de público também. Sim, a gente está falando aqui de um portfólio da ordem de quase 1.000 SKUs, né? Porque se a gente considerar que, além de todos os alimentos preparados, a gente também está falando de frangos, de suínos, de pescados, assim, é infinito, né? Acaba, realmente tem uma onda gigante. E aí tem muitos produtos que são destinados especificamente a uma região ou outra região. Vou te dar alguns exemplos, Uhum. mas eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando, porque cada um tem uma história para a gente contar. Por exemplo, existe um mito no Nordeste de que a carne suína ela tem a transmissão da doença. Então, o consumidor do Nordeste ele prefere evitar a comer produtos derivados de suíno. O que a gente coloca para esses consumidores? A gente coloca os frios de frango, que são super bem aceitos, e os frios de peru. Né? Então, hoje a gente tem um peito de peru de frango e um negócio que a gente chama de delícia de peru, que é um peito de peru, né? Para quê? Para que o consumidor possa substituir por frios que a gente aqui, especialmente na região centro-oeste, norte, centro-oeste, sul e sudeste, a gente consome muito, que é o quê? O presunto suíno. Né? Então, presunto hoje é o frios mais amado do Brasil, mas no Nordeste a gente está falando de frios de outra proteína. A gente tem, por exemplo, a salsicha. Você sabia que no Rio Grande do Sul existe também culturalmente, eles não gostam de salsicha com corante. Então, para o Rio Grande do Sul, a gente vende uma salsicha sem corante. O nosso corante é natural para todo o Brasil, é o corante de urucum, que a gente coloca na salsicha hot dog, né, que deixa aquela coisinha vermelhinha. Só que no Rio Grande do Sul é uma cor branca, que parece a salsicha de frango. Quando você compra a salsicha de frango, você vê aquela cor mais pálida. E é aquela que eles consomem. Então, para o Rio Grande do Sul, especialmente, a gente vende esse produto. Outro produto que é super contraditório é a linguiça para churrasco. Em São Paulo, o paulista gosta da linguiça toscana. No Rio de Janeiro, eles gostam da linguiça suína. Então, a gente tem que oferecer receitas diferentes, que são blends de carne diferente, para atender esses diferentes paladares. Uma outra coisa importante, a gente está falando do patrocínio. Né? Esse ano, para a gente também poder copular e falar com essas diferentes regionalizações, a gente também foi atrás de buscar patrocínios em cada região para que a gente pudesse conversar com esses consumidores. Então, por exemplo, tem uma festa super importante, que é a festa do Círio de Nazaré, que acontece agora em outubro, e a gente patrocina todos os anos. E por que a gente patrocina? Porque para eles existe um marco e existe culturalmente uma questão de comer o pato no tucupi. Só que a gente criou um negócio para eles que é o peru no tucupi. Esse negócio fez tanto, mas tanto sucesso, que todos os anos a gente não pode deixar de pensar em investir lá. Todos os anos a gente tem que voltar lá e colocar o peru no tucupi, que o pessoal de lá pira.
né? Então é outro patrocínio que vem assim super customizado para essa região. Mas a gente teve outras tantas, né? Ah, tem festa do São João, então São João lá do Nordeste é de um jeito, e a gente fez o patrocínio lá em cima, no Nordeste. Teve outro São João aqui em São Paulo, que é completamente diferente, né? Ele é mais gourmetizado, e aí a gente adapta esse São João para o paulista. A gente também teve os festivais de música, então, até festival de música que você fala, ah, mas Tânia, é tudo igual. Não, não é. A gente teve, por exemplo, o Rock in Rio no Rio de Janeiro, que tem uma pegada, que é muito parecida entre paulista e carioca. A gente teve o Tomorrowland, que foi aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, mas é também ainda dentro desse Cone Rio-São Paulo. E a gente teve agora, por exemplo, o Rap em Cena. Rap em Cena é um festival super importante para a reconstrução do Rio Grande do Sul, e a gente teve que adequar completamente o approach, o jeito da gente levar a comunicação, porque tem uma outra pegada e é um outro jeito da gente, inclusive, influenciar e levar os influenciadores para os nossos canais para poderem conversar com as pessoas da região. Então, de fato, a gente trabalha com muito olhar dentro das regionais. Vocês são patrocinadores do Big Brother Brasil e em 2024 vocês chegaram a ser a marca mais citada nas redes sociais quando as pessoas falavam de Big Brother, né? Aquele monte de prova, aquele monte de ativação, né? Como que vocês têm trabalhado e como vocês pretendem trabalhar para fazer diferente, para chamar a atenção das pessoas? Porque assim, são 30, 40 marcas tentando aparecer, tentando puxar assunto, tentando entrar na conversa das pessoas. Como que vocês pretendem o ano que vem manter essa fama de ser bem comentado dentro de um programa do tamanho do Big Brother? A gente está indo para o 5º ano de patrocínio do BBB. Então, a nossa primeira entrada foi em 2019 e a gente aproveitou o boom da pandemia, quando as pessoas foram para casa em 2020, ficaram retidas, não tinha, né, ninguém podia sair de casa. Então, Big Brother foi aquele recorde de audiência. A gente tinha uma Gen Z que foi com tudo para a TV aberta e a entrada dos influenciadores naquela etapa. E a gente fez um super trabalho, mas também teve muito aprendizado, né, Pesotti? E aí o que eu digo é, de edição para edição, a gente aprende demais. Não existe uma edição de BBB que ela é igual a outra, muito pelo contrário. Ela é a vida real mesmo, né? Ou seja, tudo pode acontecer, todos os temas podem surgir ou não. O que eu digo que é a beleza de um programa, um reality como o BBB, é que, embora seja um programa ao vivo e espontâneo, ou seja, você coloca e você tem 100 edições a espontaneidade da vida das pessoas, né, dentro de um lugar fechado, mas, por outro lado, o que vale e o jeito de você vencer o BBB e de você ser uma marca bem-sucedida é você se planejar bem. Como é que você se planeja bem? Você primeiro tem que selecionar e pré-pautar tudo aquilo que você tem interesse de fato e ao término desse projeto ter estabelecido como seu, né? E criar algumas regras de boa governança. Como é que você vai continuar determinados conteúdos e determinadas pautas, né, que te interessem ou que não te interessem? E a outra coisa é também saber os don'ts, ou seja, ter muito clareza daquilo que você não vai engajar, daquilo que a sua marca é contra os valores da sua marca e que você não aceita, porque existem muitas questões, sim, né, da vida real, questões relacionadas à sociedade mesmo, seja em temas relacionados à diversidade, inclusão, né, temas muito grandes e que a gente, de fato, tem que se posicionar como marca. Eu brinco que marca é como um ser humano, ela tem que ter seus valores e ela tem que ser transparente o suficiente para poder dizer para o público aquilo que ela acredita e aquilo que ela não acredita. Então, a gente já tem essas pautas pré-definidas. Essa é a primeira parte do projeto. Mas, como todo reality, não tem receita de bolo. Você começa de um jeito e o importante é saber surfar durante o reality, porque tudo vai acontecer da forma como você não planejou, né? Então, ter esse jogo do tabuleiro bem claro é importante e empoderar os times. Você precisa treinar com muita antecedência os times que vão estar, especialmente nas redes sociais, para que eles engajem, porque é um trabalho 24/7. A gente fala que nesse período do Big Brother, especialmente os times de redes sociais, eles trabalham demais do que? Das 18 horas até as 4 da manhã do dia seguinte. Nossa, Tânia, mas tem tanta gente falando, tem tanta gente falando. E, diferente de qualquer outro conteúdo que exista no Brasil, com exceção da política em épocas de eleição, todos os conteúdos, ou conteúdo até hoje mais falado nas redes sociais e em todas as plataformas de comunicação, é o Big Brother. Porque o Big Brother acontece alguma situação na televisão, ele desencadeia um pós para todas as redes sociais, quase que imediata, né? Aí depois vem todos os fofoqueiros de plantão,
dando todos os seus comentários, vem todos os experts falando um pouco e colocando seu ponto de vista em relação a um determinado assunto, e todos os programas matinais e vespertinos também entram falando sobre aquele conteúdo. Então, aquele conteúdo se perpetua não é só no dia da exibição, ele acontece na exibição, ele fica ao longo do dia inteiro dessa jornada, então não importa o meio de comunicação que você vai entrar, você vai, de alguma forma, querendo ou não gostando de BBB, você vai ser impactado por BBB, sim, né? E depois volta para o dia seguinte e tem um novo conteúdo de BBB. Isso por 100 dias seguidos, a gente está falando aqui de 4 meses, né? Então é muita intensidade de conteúdo, e o importante é que a marca realmente tenha um posicionamento a respeito dos conteúdos que estão acontecendo. Então a Seara aprendeu demais dentro desse processo, e hoje eu acho que a gente está muito mais maduro, né? Então o fato da gente ter se tornado realmente a marca que mais engajou no ano passado, e no ano retrasado a gente foi a segunda marca que mais engajou, olha que interessante, né? No ano retrasado a gente ficou em segundo, esse ano a gente ficou em primeiro, e mais importante, a gente nos 2 últimos anos, a gente ficou entre a primeira marca que mais engajou em assuntos, em comentários positivos, porque não vale o fale mal, mas fale de mim. Eu não quero engajar na polêmica, eu quero engajar na discussão que me beneficia de alguma forma, né? Então, mais importante até que você ser comentado, mas de uma forma ruim, pejorativa, que pode até destruir os valores da sua marca, é importante que você saiba selecionar bem os assuntos que você tem interesse. Legal. Você falou desse planejamento, né? A gente sabe que o Big Brother começa em janeiro, vocês já estão trabalhando nesse planejamento de Big Brother, vocês estão trabalhando já há alguns meses no Natal, então estão no sprint final de vendas do Natal, e aí entram os festivais de música, como você comentou, os eventos de 2025. A gente vê muita marca de alimento, principalmente, investindo em evento ao vivo, mesmo que seja mais para reconhecimento de marca, mesmo que não seja para vender lá na hora, para as pessoas irem para casa e, de repente, como você falou, parar no paredão laranja lá e encher o carrinho. Você falou de alguns patrocínios que a marca fez esse ano. Como que faz para incrementar isso ainda em 2025? Porque você tem um super canhão de investimento que é o Big Brother, tem que trabalhar nisso, e aí o Big Brother já chega junto com o São João, aí do São João já vira Natal. Como que vocês têm inserido os eventos musicais dentro dessa plataforma toda anual de divulgação da marca? Eu acho que tem 3 momentos que é muito importante a gente trabalhar com esse consumidor ou com essas pessoas de uma forma geral, né. A primeira coisa é o encantamento, então, tudo que a gente faz em termos de publicidade, seja nas redes sociais, seja na televisão ou no out of home e outros meios, é para encantar esse consumidor. Mas a loja, né, o ponto de venda é muito importante para estabelecer essa possibilidade da conversão, ou seja, eu encanto, mas eu ajudo ele a levar para casa aquele produto que ele tanto desejou. E o evento, como é que ele entra isso? O evento entra de forma complementar. Ele ajuda a tornar essa experiência ainda mais potente, né? Porque não é do jeito que eu gostaria, não necessariamente. Você falou, por exemplo, da salsicha. A salsicha, ela tem um jeito e uma utilização dentro da casa de cada um dos brasileiros, cada um usa de um jeito. Mas quando eu estou num festival de música, como é o caso do Rock in Rio, e esse ano vai ser do The Town, eu consigo colocar situações muito inusitadas para o consumo da salsicha. Então, por exemplo, esse ano, no Rock in Rio, a gente tematizou todos os sanduíches de salsicha com temas de rock. Ah, você quer um rock and roll, você quer um pop, você quer uma versão sertaneja, e para cada um deles eu vou pedir para um chefe desenvolver a sua interpretação sobre o ritmo musical, que é muito interessante. Essa criatividade, ela vai muito longe. E aí, quando você começa... É igual desfile de moda. Você começa a conversar com os chefes, e os chefes começam a te contar uma história que, de fato, faz muito sentido, né? Ele fala, olha, a minha interpretação sobre o território do sertanejo é que ele tem que ser uma coisa mais democrática, que ele tem que ter um aspecto de churrasco, porque, de alguma forma, ele tem que me lembrar desse momento que eu estou mais dessa forma. Ah, quando eu falo do rock and roll, eu tenho que fazer uma coisa mais forte, então eu tenho que trazer sabores mais marcantes para que eu, de fato, marque essa presença. E isso foi o que a gente fez. Então, o Rock in Rio ajuda a gente a tangibilizar essa experiência, seja no consumo do produto, seja na concretização do território da marca. Então, eu coloco a música associada à gastronomia no melhor momento, que é quando ele está num momento de descontração com os amigos, com a família, com quem ele quiser, né? E é isso que é a beleza de um evento. E nas redes sociais, que eu falo que só ganha o jogo num evento
quando você potencializa para as redes sociais, porque a gente tem que considerar que, por exemplo, o Rock in Rio, a gente está falando de 700 mil pessoas impactadas que vão no Rock in Rio, mas você está falando de um Brasil que tem 215 milhões de brasileiros. Então, como é que a gente faz para que outros 215 milhões de brasileiros tenham acesso? E essa é a potência. Então, a gente começa a ampliar essas possibilidades dentro das redes sociais e a gente também tangibiliza a experiência que você vive de um festival para fora do festival. Então, o que eu faço? Normalmente eu faço parcerias com o iFood ou com o Dark Kitchens e eu consigo levar essas receitas especiais Rock in Rio para fora do Rock in Rio. Então, o consumidor que não teve a possibilidade de ir no Rock in Rio, ele também consegue consumir esse hot dog na versão rock and roll, né? Ou ele consegue comer o meu bacon hit, ou a minha... Esse ano a gente colocou sanduíches incríveis de Seara Gourmet, e a gente também deu a possibilidade para esse consumidor ter acesso através das plataformas dos apps, né? Então ele podia comprar em qualquer lugar do Brasil essas receitinhas. E para quem não tem mesmo acesso, mas é que o app também é dificultoso na minha região, o que a gente faz? A gente disponibiliza a receita. Então a gente coloca o cardápio de opções, com tudo aberto para o consumidor, e já coloca a cesta de consumo, a gente fecha parcerias com o varejo. Então o varejo vai lá e ele já vende o combinado. Então eu estou vendendo um sanduíche que tem um molho, que tem um pão, que tem uma bebida, ele vai vender tudo prontinho, e o cara vai poder viver essa experiência na casa dele. É um pouco do jeito que a gente tangibiliza através dos festivais. A gente já falou um pouco de influenciador, né, com a campanha de Natal com o Tiaguinho, mas quando a gente fala de patrocínio, de Big Brother, de Rock in Rio, tudo isso tem criador de conteúdo, tudo isso tem influenciador no meio. E você falou uma coisa no meio da resposta sobre o Big Brother que é muito importante, que não é falar bem ou falar mal, ou falar de mim, é falar bem de mim, né? O falar mal não vale para as marcas, para algumas marcas, para algumas, acho que até o pessoal até gosta do falar mal, mas fala de mim, mas no caso de vocês não. Como que vocês têm feito essa seleção, né, de influenciadores, de criadores de conteúdo que vocês querem que esteja junto à marca? Eu acho que esse momento, antigamente a gente só falava de mega influenciadores, isso vem diminuindo cada vez mais. Às vezes o micro influenciador é mais importante para uma marca do tamanho da Seara do que às vezes um super cantor, um super artista. Como vocês têm trabalhado internamente também em relação a isso? Tudo começa no briefing e a gente começou esse trabalho de influência desde 2019. Então, em 2019, a gente amadureceu demais esse processo. Então, o importante é estabelecer qual é o grande KPI que a gente vai mensurar ao longo de toda a campanha, né? E o que a gente foi aprendendo é que, de fato, os grandes influenciadores têm um papel a cumprir, os médios influenciadores têm outro papel e os micro-influenciadores outro papel, né? Cada um tem o seu benefício e também tem a sua oportunidade. E o que a gente faz é, para cada uma das campanhas, a gente estabelecer esse objetivo com muita clareza, né? Então, vou dar alguns exemplos. Hoje a gente, por exemplo, faz um trabalho de acompanhar todos os shows de música que acontecem no Allianz Parque. Por quê? Porque eu sou a patrocinadora oficial do Allianz Parque. E todos os shows eu convido um pool de influenciadores que vão lá. Eles são convidados da marca e eles participam, aproveitam o espaço, podem levar seus amigos e fazem toda essa cobertura, né? Como é que a gente faz esse trabalho? Olha, se eu for mensurar isso através de conversas nas redes sociais, eu tenho um determinado tipo e perfil de público. Se eu estiver mais preocupada em fazer uma conversão, eu quero levar as pessoas para lá, mas no final do dia ele tem que me ajudar a vender um determinado produto, é um outro perfil completamente diferente. E ainda tem a terceira. Se eu tiver um objetivo de aumentar a minha preferência de marca, eu realmente preciso usar esse mix de vários tiers de influenciadores, ou seja, o grande também é muito importante, né? Esses broadcasters, poxa, mas gente tão grande assim, será que eles têm o seu papel? Eles têm sim o seu papel, e a gente mensura isso. Aliás, hoje a gente está fazendo, depois de muita evolução, a gente tem feito um trabalho de mensuração da contribuição de cada um desses nomes dentro da nossa construção de marca. Então, a gente realmente estabeleceu algumas parcerias de médio e longo prazo. Para cada um dos projetos, eu realmente fecho um contrato mais de longa duração, não de curta duração. Então, por exemplo, os meus influenciadores que eu levei para o Rock in Rio, eles começaram a fazer um trabalho comigo desde o BBB. Eles começaram lá no BBB, e lá no BBB eles começaram a fazer esse trabalho. Por quê? Porque ele também, dentro da rede social dele, eu preciso dar tempo para que os fãs deles conheçam a minha marca, se familiarizem,
gostem da minha marca e continuem esse trabalho, para que depois a gente gere experiências e consiga tangibilizar. Né? Então, isso é um trabalho de médio e longo prazo e a gente tem feito cada vez mais esse trabalho de forma organizada. O influenciador, querendo ou não, ele é muito importante para essa área de pesquisa e desenvolvimento, né? Vocês têm um hub de inovação muito importante, feito em parceria com marketing, que lança produtos, que desenvolve produtos, né? A ideia em 2024 era lançar quase 60 produtos ou versões dos produtos no Brasil. Querendo ou não, tem que estar andando junto, né? Porque quando você coloca um produto novo no mercado, alguém tem que comunicar para as pessoas, né? Como está esse desenvolvimento acoplado com o marketing? Como que é trabalhar também com isso? É meio frenético, a gente falou de muitos assuntos até agora, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento e se você dorme, no final das contas, com tanta coisa acontecendo aí. Tá ficando mais agitado, né, a vida do marqueteiro, mas eu acho que é no bom sentido mesmo, assim, acho que cada vez mais que a gente tem métricas, que a gente consegue de fato ter um pouquinho mais de ação e de controle sobre as coisas que estão acontecendo, é importante para a gente conseguir realmente refletir o resultado de cada uma das iniciativas. O que eu posso te dizer sobre o Hub de Inovação, uma iniciativa da companhia, ele é interdepartamental, ou seja, muitas áreas da companhia juntos no hub. A gente está falando de um investimento da ordem de 8 bi, né? Então, nos últimos anos, aí 5 anos, a gente colocou 8 bi de reais só no hub de inovação, e a gente está falando no hub para estimular absolutamente tudo. Ele, óbvio, tem como objetivo primário o desenvolvimento de produtos, mas ele pode vir um desenvolvimento de um serviço, ele pode desenvolver processos melhores, né? Tudo isso vale sim. E o que a gente tem aprendido dentro desse hub, uma das frentes é colocar pessoas de influência, para que elas possam discutir, dar sua opinião sobre determinados produtos. Eu lembro, por exemplo, que em 2019, quando eu estava tocando o projeto de plant-based, a gente foi a primeira marca a trazer o plant-based para o Brasil. E o que a gente fez foi, antes de lançar, a gente levou para os influenciadores esse time de influencers e a gente queria saber o que eles estavam consumindo. E muitas das inovações que vieram na segunda onda vieram todas de sugestões desse público de influência. Então, o que eles falavam sim, é ótimo ter um produto preparado, né? Então, você ter já uma salsicha pronta, uma almôndega, um quibe pronto, é ótimo, mas eu adoraria também ter um produto para eu cozinhar, porque o que vale mesmo dia a dia é o meu arroz, feijão e bife, né? E como é que eu posso ter um beef plant-based? E aí, a versão 2, a onda 2 do plant-based foi exatamente isso. Foi a gente trazer toda a parte in natura de plant-based para as pessoas que cozinham todos os dias poderem fazer as suas refeições. Então, essa é a beleza de a gente ter trabalho com influência. Outro que eu posso te dar um exemplo é o nosso... A gente vai ter um lançamento agora, que acabou de sair do forno, que é a linha de air fryers, né? E uma das coisas que eu ouvia demais quando eu sentava com o time de influência e com consumidores era: Tânia, substituir o meu micro-ondas está ficando obsoleto na minha cozinha e o meu air fryer ganhou o protagonismo aqui da cozinha, mais até do que meu fogão. Aí eu falei: mas como assim? Me conta mais sobre isso. E aí o que eles falavam para a gente é que eles testavam absolutamente tudo, mesmo aquilo que não era recomendado pelo fabricante. Olha que interessante. Ah, não, vocês não colocam na embalagem de vocês, mas eu estou lá testando. Vocês lançam qualquer produto, eu vejo se funciona na air fryer. E aí a gente pensando nisso, o que a gente fez? A gente lançou uma linha para air fryer. Então hoje a gente pegou todas aquelas receitas que as pessoas de fato gostam e desejam e a gente trouxe para que seja usada direto no micro-ondas e numa embalagem que seja fácil de ser usada. Então, todos esses produtos, eles é uma linha de mão tripla, vamos dizer assim. Eu ouço muito do meu consumidor, mas esse público de influência tem um poder gigante de me ajudar mesmo, não só na construção do conteúdo, mas na construção do produto. É interessante porque a gente vai chegar no supermercado, vai escolher um produto, o consumidor comum, né, não vai ter ideia de que, na verdade, aquele produto surgiu porque o marketing tem um relacionamento com um influenciador X ou Y, Z, que come uma coisa específica, né? As pessoas às vezes demoram para fazer todas as conexões e perceber o quanto que o marketing, no final das contas, direciona essa parte do consumo, do dia a dia mesmo, né? A decisão das famílias, na verdade, muitas vezes elas surgem de iniciativas do marketing, né? E até desenvolvimento de produtos nesse caso também, né?
Exatamente, é isso mesmo. Hoje em dia, como a gente está falando de um mundo multiconectado, de fato eu tenho que olhar para todos os possíveis stakeholders que são influenciados, inclusive a minha comunidade, né? Às vezes eu tenho coisas que são estimuladas pela própria comunidade, as pessoas assim em torno da fábrica também têm a sua voz ativa e dá espaço para essas pessoas. E no passado a gente estava falando que era uma linha única de transmissão, né? Então eu colocava a comunicação, mas eu não tinha esse tempo de retorno tão rápido como eu tenho agora. Então, eu acho que a beleza das redes sociais e da tecnologia é justamente me possibilitar cada vez mais estar conectado com todos esses públicos de interesse. Bom, agora a gente vai fazer algo diferente aqui no programa, que a gente já fez no episódio 200 com o Marcelo Serpa e que a partir do ano que vem vai ser mais recorrente. No programa com o Serpa, a gente pediu para 3 pessoas do mercado enviarem perguntas para ele respondeu lá na hora. Dessa vez, como a gente está no final do ano, a gente pediu para alguns criativos, algumas criativas do mercado, mandarem suas campanhas preferidas de 2024. A Joana Monteiro, da África, é a primeira. Ela escolheu uma ação bem legal de ASICS. Vamos ver o vídeo dela e um pouquinho da campanha também. Oi, meu nome é Joana Monteiro, eu sou co-CCO aqui da Africa Creative e estou aqui para participar desse quadro interessantíssimo. Bom, essa campanha, The Desk Break, ela foi feita com o Brian Cox, que é quem faz aquele extremamente nocivo chefe de Succession, então é o pai de todos. É para ASICS, esse é o cliente, tênis, e ele faz uma série de provocações. E eu acho que Brian Cox, como escolha, é a escolha muito legal de uma celebridade, né? E que sempre teve esse papel de liderança tóxica, que ele fala que pior do que eu é só a mesa em que você trabalha, né? Mais tóxico ainda. E aí ele fala também sobre o quanto as empresas tentam manter você atrás dessa mesa, né? Então eles te oferecem frutinhas e docinhos, aí ele fala "fuck the fruits", e é muito divertido. E ao mesmo tempo, além da história ser muito divertida, e depois ele está só de short e de ASICS, que é o cliente, eles também provocam eles fazem um convite para que as empresas instituam legalmente 15 minutos por dia para que os funcionários saiam e andem e pratiquem algum tipo de exercício fora dessa mesa. Então, acho que ela tem um approach muito completo nesse sentido, de usar bem uma celebridade, de ser um assunto sério, tratado com leveza, e de ainda convidar para uma mudança real. Gostei bastante. Hello, workers. Another long day at the office. Boss being a meanie. Too bad. Shut up. Listen. I've got some important news. It turns out that I'm not the deadliest thing in the office. This is. It's a killer. Obrigado, Joana. O Bruno Brooks, da agência Gut, escolheu uma campanha da Dove que questionou os padrões de beleza criados pela inteligência artificial. Roda aí. Eu sou Bruno Brooks, CCO da Gut São Paulo. A melhor campanha do ano foi Dove Code. E eu acho que até assim, se olhar no Festival de Cannes, ela ganhou menos do que todo mundo esperava que ela fosse ganhar. E todo mundo esperava que ela fosse ganhar mais porque ela é uma campanha muito do nosso tempo, sabe? Ela parte de uma observação muito simples, que é com os inputs certos, a gente pode ter como output uma AI que é mais humana. E que melhor tempo para falar sobre isso do que agora. Então essa foi a minha preferida. Parabéns, Soco. Valeu. Valeu, Bruno. Obrigado. A Andréa Siqueira, que é sócia e CCO da Amplify, também mandou a sua campanha. Vamos ver o que ela escolheu. Oi, eu sou Andréa Siqueira, a nova sócia e CCO da Amplify, e eu tô aqui para falar qual, na minha opinião, foi a melhor ideia do ano. Para mim foi Handshake Hunt, do Mercado Livre, porque é uma ideia super criativa, ela nasce do DNA do cliente, o logo do cliente está em primeiro plano, o aperto de mão, e através desse DNA forte do cliente, do logo do cliente, é que a geração de negócio acontece durante um dia inteiro, numa grade comercial de uma grande TV brasileira.
Então, para mim, ela tem todos os critérios necessários para uma grande ideia acontecer. Ela tem um grande pensamento criativo, com uma grande parceria e colaboração do time de mídia, uma ideia que envolve uma agência inteira em torno de uma grande ideia, e para mim essa é a magia, é quando as grandes ideias acontecem. Parabéns a todos os profissionais envolvidos por trás dessa ideia. E para terminar, a Laura Esteves, da DM9, mandou a campanha preferida dela, um comercial da Amazon com Adam Driver. Laura, manda aí pra gente. Olá, eu sou a Laura Esteves, VP de Criação da DM9. Um prazer estar aqui participando desse ranking das melhores campanhas do ano. Quando chega esse final de novembro, dezembro, a gente já quase esquece tudo de bom que teve no ano e começa a se encantar por peças novas que estão sendo lançadas agora. E a minha é justamente uma dessas. A minha peça que eu quero falar sobre ela hoje é a 5-Star Theater da Amazon, que é uma campanha que chama o Adam Driver para narrar reviews verdadeiros recebidos pela Amazon. Tem algo muito interessante ali, que é a marca se colocando num papel vulnerável de contar os reviews recebidos, sejam eles bons ou não tão bons, que é muito autêntico e genuíno. Marcas muito grandes têm essa coragem de fazer isso. A campanha também ela traz humor, que é algo que a gente sente muita falta. Então, tem o ator que ele é de uma forma muito dramática, mas ele narra esses reviews com muito humor. Então ela tem entretenimento dela mesma. E por fim, um craft, a forma de construção do cenário, da música, é muito interessante. E isso dito para um período de Natal e Black Friday, que às vezes as marcas estão usando outros recursos mais varejos e não tão primorosos. Então essa é a minha peça e eu quero deixar um abraço. Tânia, agora é com você, jogo rápido, né? Qual a melhor campanha de outra marca, de outra empresa que você escolheu em 2024? Olha só, eu sou suspeita, porque Natal é com a gente, né? Então, como não está valendo o Fiesta da Seara, eu vou te dizer que uma campanha que mexeu muito comigo, e quando eu falo para as pessoas, ela ainda me emociona, é a campanha de Natal do Boticário desse ano. Eu achei sensacional. O Boticário é uma referência realmente nessas datas especiais, mas especialmente no Natal, eu acho que eles capricham demais, né? A Almap é quem desenvolveu essa campanha, e eu achei de um brilhantismo e de um cuidado absurdo. Então, o tema da campanha é sobre o cuidado no amor. São duas irmãs que elas brigam no meio da ceia de Natal, que é um climão, depois elas remetem, lembram da época de infância delas e de quanto elas eram cúmplices, e aí elas fazem as pazes, e é uma coisa linda. E eu que sou de uma família com outras duas irmãs, não tem como não conectar, né, Pesotti? Aquilo lá bateu assim, quase lá dentro, num fundo que você não sabe explicar, que vai além do coração, vai na alma, sabe? Então eu acho que eles estão de parabéns, e realmente foi um curta brilhantíssimo, digno de prêmio mesmo. Percebe que nem tudo tem que ser do seu jeito. Você não percebe tudo que eu tô fazendo. Marina. Deixa ela sair. Marina! 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 O que você tá fazendo aqui? Tem muita gente lá na sala, eu já vou lá, tá? É óbvio que tem muita gente. É Natal. Tá bom, eu já vou. Já tá chegando a hora da minha apresentação. Relaxa, você vai arrasar. Promete? Prometo. O Boticário também fez uma campanha de Dia das Mães muito marcante, né? Então acho que os dois filmes, os dois comerciais de televisão brasileiros desse ano, disparado, foram esses dois de Boticário. Tânia, obrigado, boa sorte nesse fim de ano, muito sucesso ano que vem, com esse monte de produto, com esse monte de lançamento que vocês têm aí, que vocês consigam cada vez conseguir conquistar mais consumidores. Muito obrigada, eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui com vocês, e eu espero demais que a gente possa ter outros papos. Obrigada mesmo pelo convite. Com certeza. Bom, vamos lá. Para quem está vendo a gente no canal UOL,
ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 200 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade e sobre comunicação. Valeu, gente, obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Yara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. UOL.